Homicídio praticado por militar contra outro militar fora das funções. De quem é a competência para o julgamento? Imaginem a seguinte situação. Um policial militar está de férias, percebe que determinada pessoa está portando uma arma de fogo. Ao realizar a abordagem, se identifica como militar e descobre que esta pessoa também é um policial militar. No local, trava-se uma discussão e o policial militar que foi abordado dispara 3 vezes, causando a morte do militar que o abordou. Lembre-se que estamos nos referindo a 2 policiais militares que estão de férias. De quem é a competência para o julgamento? Da Justiça Estadual Comum, entenda-se Tribunal do Júri, ou da Justiça Militar? De acordo com o STJ, a competência para julgamento será da Justiça Estadual Comum. O caso que foi levado a julgamento foi o seguinte: Francisco era soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Samuel era cabo da Polícia Militar do Estado do Piauí. Determinado dia, Francisco, que se encontrava em férias, passeava em Teresina. Samuel percebeu que Francisco estava armado e, mesmo estando de folga, abordou o soldado, indagando sobre a arma. Iniciou-se uma discussão e Francisco atirou 3 vezes contra Samuel, que faleceu em razão dos disparos. A vítima e o réu, ambos policiais militares à época dos fatos, estavam fora do serviço quando iniciaram a discussão. Logo, não se pode falar que houve crime militar, devendo, portanto, o réu ser julgado pela Justiça Comum Estadual, pelo Tribunal do Júri. Esta decisão foi proferida pela 3ª turma no conflito de competência 170-201 do Piauí, cuja relatoria ficou a cargo do ministro Sebastião Reis Júnior, no julgamento proferido no dia 11 de março de 2020. Pode ser conferido através da leitura do informativo 667. E por que eles não são julgados pela Justiça Militar, pela Justiça Castrense, tendo em vista que autor e réu são policiais militares? A resposta pode ser extraída da leitura do artigo 9º do Código Penal Militar, que estabelece justamente quais são os crimes militares em tempos de paz. O artigo 9º determina: consideram-se crimes militares em tempo de paz. Inciso 2º, os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação especial quando praticados. A linha A, por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado. Apenas lembrando que com o advento da Constituição Federal de 1988, a figura do assemelhado não existe mais. Ocorre que somente será crime militar na forma do artigo 9º, inciso 2º, a linha A do Código Penal Militar, o delito que for praticado por militar da ativa, em serviço, ou quando esse tenha se prevalecido da função para a prática do crime. Nesse caso, os militares, eles não estavam em situação de atividade, afastando desta forma a competência da Justiça Militar, que é uma justiça especializada. Em suma, compete à Justiça Comum, ao Tribunal do Júri, o julgamento do homicídio praticado por militar contra outro militar, quando ambos estejam fora do serviço ou da função no momento do crime.